Olá, meu querido, minha querida, que a paz do Senhor seja com você, que Deus abençoe tua vida, que Deus ilumine os teus caminhos, viu? Que Deus continue cuidando de você. Que aonde você for, que aonde você estiver, o Senhor dos Exércitos esteja contigo, te protegendo, te guardando, te abençoando, livrando você, livrando a tua família de todo o mal. Que Deus dê ordens aos seus anjos para que eles se acampem ao teu redor, segurem firme em tua mão e te protejam de todo o mal. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faz isso agora. Este canal existe para ser um canal de bênçãos, um canal de paz, um canal de esperança para a tua casa, para a tua vida e também para a tua família. Se inscreve, compartilha, manda esta mensagem para quem ocupa um lugarzinho especial no teu coração, manda. Deus vai te recompensar, viu? E não esqueça de curtir este vídeo, esta palavra. Lá em Isaías, no capítulo 6, tem uma cena, tem um episódio impressionante. Tem um momento ali em Isaías capítulo 6, onde Isaías narra o que ele viu, o que aconteceu, e é algo assim maravilhoso, quase que surreal. É o que, pastor? Se você puder, abre a sua Bíblia, só se você puder, tá bom? Se não, eu leio aqui para você, mas depois você confirma, viu? Isaías capítulo 6, eu vou ler para você a partir do versículo 1 em diante. Essa história incrível que o profeta Isaías experimentou. Isaías 6, versos 1 em diante. Querido Deus e bondoso Pai, tua palavra está aberta. E nós acreditamos, meu Deus, nós cremos que é através dela, da tua santa palavra, o Senhor fala conosco. Então fala, Deus querido, fala ao nosso coração, enche o nosso coração de vida, de paz e de esperança. Toca nos lábios do pastor com a brasa viva do teu santo altar, que a voz seja dele e do pastor, mas que a palavra seja tua. E que tua palavra, meu Deus, enche o nosso coração de vida, de paz e de esperança. Em nome de Jesus, amém. Bendito seja Deus. Isaías 6, verso 1 em diante, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi. Isaías diz, eu vi o Senhor. E ele estava sentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes, desculpem, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins, anjos, estavam por cima dele. Cada um anjo tinha 6 asas. Com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, quando Isaías viu isso, ele disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins, que tinha 6 asas, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou na minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Eu vi o Senhor, disse Isaías, sentado no seu alto e sublime trono. Serafins estavam com ele, com 6 asas. 2 voavam. 2 tapavam o rosto e 2 os pés. Por quê, pastor? Por que, pastor, os serafins cobriam o rosto e os pés? Você sabe por quê?
Escreve aqui. Deixa eu ver se você sabe. O porquê que os serafins cobriam os pés e o rosto. Você sabe? Exatamente isso. Parabéns, viu? Eles cobriam o rosto e os pés em reverência, em respeito, em profunda reverência pela santidade daquele que estava ali. Inclusive, um deles disse: Santo, 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 ou seja, Santíssimo é o Senhor dos Exércitos. Meu Deus, Deus é santo. Meus amados, nós estamos vivendo em dias em que existem muitas pessoas brincando de ser cristão, algumas pessoas brincando de ser pregadores, algumas pessoas usando de filosofias humanas, de pensamentos humanos, de táticas humanas, para apresentar o Santo dos Santos, para apresentar o Santíssimo. Algumas pessoas usando de medidas, de recursos que não agradam a Deus. Algumas pessoas usando de linguajar que aborrece os olhos de Deus. Algumas pessoas fazendo algumas coisas no púlpito, no altar do Senhor, que não condiz, que não combina, que não coaduna com a santidade de Deus. Deus é santo. E se os anjos, para pensar comigo, se os anjos que não têm pecado, se os anjos que não pecam, se os anjos que não têm pensamentos pecaminosos, se os anjos que não pecam com seus atos, com suas palavras, diante de Deus cobrem o rosto e os pés em atitude de reverência, se estes anjos reverenciam a Deus, obedecem a Deus, imagine você, nós seres humanos. Tanto é que Isaías disse: ai de mim, estou perdido. Isaías disse: acabou para mim, game over, porque os meus olhos viram o Senhor, o Rei, o Senhor dos Exércitos, porque eu habito no meio, eu tenho lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Senhor. Estou perdido, porque a santidade de Deus vai me consumir. Então um dos serafins pegou uma brasa viva. Você já percebeu que eu sempre uso esse texto, né? Esta expressão. O serafim pegou uma tenaz, pegou ali uma brasa viva, uma brasa acesa, e tocou nos lábios de Isaías. E disse: olha, teus pecados estão perdoados, os teus lábios estão purificados. Oh, meus amados, nós não somos santos, eu não sou santo, mas nós precisamos de reverência, nós precisamos de respeito para falar da palavra de Deus, para anunciarmos as boas novas do Evangelho. Nós não podemos nos perder no contexto do mundo, nas palavras do mundo, nos costumes do mundo. Nós precisamos ter reverência a Deus. Lá em Abacuque 2:20 diz: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Daniel recebeu uma visão de Deus e adoeceu. Daniel viu um anjo de Deus e caiu por terra quase que morto, por contemplar a santidade daqueles que cercam a Deus, dos seres celestiais. Nós precisamos, nós que eu digo no geral, nós precisamos ter mais reverência, ter mais respeito com as coisas de Deus, sobretudo com o próprio Deus. Algumas pessoas usam palavras jocosas, algumas pessoas usam palavras que não honram a Deus, que não reverenciam a Deus. Pelo contrário, alguns se julgam ser muito íntimos de Deus e porque dizem que são muito íntimos, podem tratar Deus com intimidade,
ou com liberdade. Não, 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 não. Nós precisamos sim ser íntimos de Deus. Mas acontece que quanto mais íntimos, quanto mais próximos nós estamos de Deus, mais nós vemos, mais nós compreendemos a nossa impureza, a nossa pecaminosidade. Quanto mais nós nos aproximamos da santidade de Deus, mais nós percebemos quão impuro nós somos e quão necessitados nós somos da brasa viva do altar do Senhor tocando em nós, nos purificando, nos perdoando, nos habilitando para fazer a obra do Senhor. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a honra e para a glória de Deus. Os seres humanos, não todos, alguns pregadores precisam, homens e mulheres, viu? Precisam ter mais respeito, ter mais reverência no que diz respeito ao Senhor dos Exércitos e à sua santidade, porque Ele é santo, santo, santo. Santíssimo é o Senhor dos Exércitos. Deus amado e querido, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Pai, a nos referir ao Senhor, a falar do Senhor com respeito, com reverência, com santidade, porque o Senhor é santo, porque Tu és santíssimo, meu Deus, e nós devemos a Ti reverência, nós devemos a Ti, meu Deus, humildade e respeito na Tua presença, porque a Tua glória, meu Pai, a Tua glória pode consumir qualquer ser humano que se aproxime do Senhor sem o devido respeito e reverência. O Senhor não é um ser humano como nós, para nós tratarmos de qualquer forma, ou tratarmos de forma desrespeitosa. Toda a santidade a Ti, meu Deus. Toca, Pai querido. Toque em nossos lábios, toque em nossas vidas com a brasa viva do Teu santo altar, para que nós não mais vivamos, mas que o Senhor viva em nós. Que nós sejamos instrumento em Tuas santas mãos, que através de nós, de nossa vida, o Teu nome, Senhor, seja honrado e glorificado. Nos purifica, Pai, perdoa os nossos pecados e nos ajuda a cada dia mais estarmos mais perto de Ti, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, viu? Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu lar, o Senhor dos Exércitos levante a sua santa e poderosa face e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Bendito seja Deus. Não esqueça, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, o teu Senhor, o teu Deus, o teu Salvador. Que Ele te proteja, te guarde e te abençoe rica e poderosamente. Em nome de Jesus.